Um novo subtipo de operação, o All Finished Barrel Swarf, permite contornar paredes profundas e planas, usando o movimento de ferramenta de 5 eixos com ferramenta de cilindro tangente, cilindro cônico e cilindro padrão. O All Finished Barrel Swarf suporta padrões de corte em zig, zigue-zague e espiral. Alguns casos de uso comuns incluem peças automotivas e de máquinas em geral. O fluxo de trabalho geral consiste em selecionar as paredes, especificar as curvas superiores e ou inferiores para determinar a direção do eixo da ferramenta em relação às paredes, definir o padrão com base na curva superior ou inferior selecionada ou na transformação entre elas e definir a inclinação e opções de evasão. Começaremos criando uma nova operação. A operação All Finished Barrel Swarf é nova. Selecione as paredes que deseja cortar. Em caso de seleção de múltiplas paredes, elas devem ser contíguas. Selecione as curvas superiores e ou inferiores para determinar a orientação do eixo da ferramenta em relação às paredes selecionadas. Você deve especificar a curva correta, como superior ou inferior, em relação à parede para orientar a ferramenta corretamente. Por exemplo, se desejar orientar a ferramenta com o canal apontado para baixo, será necessário selecionar uma curva na borda superior da parede ou próxima a ela. O mesmo conceito se aplica ao selecionar curvas inferiores. Selecione as arestas superiores das paredes para especificar a curva superior. Múltiplas curvas devem ser contíguas. Os cortes em zig são paralelos às curvas selecionadas. Em algumas peças complexas, como as carcaças de caixa de transmissão do motor, as curvas superior e inferior não podem ser usadas como curvas padrão devido aos seus formatos livres. Nestes casos, a opção Offset from Guide permite especificar explicitamente uma curva padrão. Selecionar uma curva permite transformar o padrão de corte entre a parte superior e inferior da parede. A aresta ao longo da parte inferior foi selecionada como curva. A aresta ao longo do topo da parede foi selecionada como curva superior. O caminho da ferramenta se transforma entre elas. As opções estão disponíveis na aba Eixo e Segurança, que produzem um caminho de ferramenta livre de colisão, inclinando a ferramenta automaticamente. Ângulo de avanço define um intervalo entre os valores mínimo e máximo especificados, dentro dos quais o avanço da ferramenta pode ocorrer. Este avanço adere sempre que possível ao valor mínimo especificado, desviando-se deste para evitar colisões apenas até o ângulo escolhido. O ângulo de ataque deve ser maior que o mínimo especificado e menor que o máximo. As opções de altura de contato determinam a parte do cilindro que pode encostar numa peça. A nova opção Mostrar visualização demonstra os anéis de contato mínimo, máximo e preferencial na ferramenta. Os pontos de toque ajudam a visualizar os locais da parede onde a ferramenta encontra com a peça em qualquer ponto ao longo do caminho. O fundo é denotado pelo valor 0 e o topo pelo valor 1. A altura de contato escolhida determina o ponto de encontro da ferramenta referenciado no raio. Esta altura de contato indicada deve ser maior que o valor mínimo e menor que o valor máximo. O sistema manterá esta altura sempre que possível. A altura mínima determina o desvio permitido do ponto abaixo escolhido. O número deve estar entre 0 e 1 e ser menor do que a altura máxima e escolhida.
A máxima determina o desvio de ponto permitido acima do escolhido. Este deve estar entre 0 e 1 e ser maior que a altura de contato mínima e preferencial. A opção Segurança e Suavizar Eixos permite criar caminhos de ferramenta livres de colisão, inclinando e ou retraindo, e é particularmente útil em casos onde as paredes formam cantos internos agudos. Aqui temos uma operação que corta dentro de uma área fechada e se transforma entre as curvas superior e inferior, usando um padrão de corte em zigue-zague. Retraia os cortes o máximo possível da parede, sem colidir com a adjacente, afastando-se a partir do canto. Tilt Retract corta ao máximo possível, inclinando à medida que se aproxima da parede ao lado e depois retraindo. Em alguns casos, esta opção pode remover com segurança mais material do canto do que se afastar sozinha. A opção Nenhum não evita colisões. Report Collisions gera um relatório de colisão na janela de informações. NX-Scan, com o Affinity Barrel Swarf, contorne paredes profundas e planas, usando movimentos de 5 eixos.